irmãos e amigos, prestem atenção no que Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. Vamos orar. Santo e poderoso Deus, nesse momento que nós chegamos ao Senhor mais uma vez, no meu coração, e agora, Deus, para pedir a tua santa iluminação, aqui vem o pedido do Santo Espírito, para que nós venhamos entender a tua santa palavra. E o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, naquele local onde a voz humana não pode chegar, somente a voz do Espírito. E o Senhor, Pai, tenha misericórdia em nossas vidas, pois nesse momento estamos diante da tua santa palavra, por meio dela que o Senhor governa a tua igreja, que nós, ó Deus, venhamos agir de forma reverente, de forma piedosa diante dela. Que o Senhor abençoe também o pastor Romo, e haja com misericórdia sobre a vida dele, iluminando, abençoando, em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite, graças e paz em Cristo Jesus. Nós queremos louvar a Deus por mais um ano na Igreja Presbiteriana em Caria. Nós louvamos a Deus porque Deus nos tem concedido a alegria de poder também estar com os irmãos aqui. E louvamos a Deus por isso, porque o Senhor tem sido muito bom com cada um de nós. O Senhor tem sido muito bom com a cidade de Caria, por trazer há 9 anos atrás servos de Deus para pregarem a palavra de Deus com fidelidade neste lugar. E nós temos falado desde ontem, na pessoa do pastor Reivaldo, ele pregou ontem, mostrando que a palavra de Deus ela é itinerante, mostrando que a palavra de Deus ela tem autoridade sobre nós, mostrando que a palavra de Deus tem orientações para o presente, para o futuro. E hoje de manhã nós temos falado, nós começamos a falar, a tua palavra é a verdade. E hoje à noite nós queremos meditar no tema, a tua palavra é a verdade que o mundo não conhece. A tua palavra é a verdade que o mundo não conhece. Eu quero convidar você a abrir comigo sua Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 17. Também falar com você que é membro dessa igreja, que possa compartilhar a sua Bíblia com algum visitante. Nós queremos dar as boas-vindas a você que nos visita. Queremos dizer que esse é o lugar onde a palavra de Deus é pregada, onde Deus é adorado, onde nós ouvimos a voz de Deus ao nosso coração. E dizer que se você ouvir a voz do Senhor hoje, não endureça o seu coração, como está escrito na palavra de Deus no Salmo 95. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Você que é membro da igreja, pode ceder a sua Bíblia a algum visitante, faça isso nesse momento, compartilhe a sua Bíblia. Você que precisa fazer a leitura, já deixe facilitado aí no capítulo 17 do Evangelho de São João, para nós meditarmos na palavra de Deus. João capítulo 17. João capítulo 17. Diz assim a palavra de Deus: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste a autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles te guardaram a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que ele tens dado provém de ti, porque
estou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardávamos no teu amor, que me deste, e protegimos, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo do mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que lhes tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu deles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor nos proporcionou até aqui, as leituras, as oportunidades louvadas do teu nome. Agora nós pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração e nos aperfeiçoe. No nome de Jesus Cristo, o teu Filho, nós oramos. Amém. Eu queria pedir que só orientasse um pouco das crianças aqui, orientasse um pouco as crianças, para as crianças terem um pouco mais de cuidado em relação a não cair, se machucar. Aquilo ali é uma rampa. Além de tudo, também não podem conversar alto, certo? Mas isso a gente entende, são crianças, e graças a Deus que elas estão vivendo a melhor fase da vida delas. Só um pouco de orientação para elas não se machucarem, para não gravemente se ferirem, ok? Queridos irmãos e irmãs, amigos e irmãos, nós temos meditado no tema A Tua Palavra é a Verdade, e nós vimos os vários aspectos porque a Palavra de Deus é a verdade. Hoje de manhã nós tivemos uma meditação bem aprofundada desse capítulo 17, introdutório. Nessa noite nós queremos meditar o porquê de nós pregarmos a Palavra de Deus, e o porquê que você que veio até aqui deve ouvir a Palavra de Deus. Nós vimos pela manhã que a palavra, que é a verdade, ela é transmitida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus transmitiu essa verdade. Mas antes de Jesus vir ao mundo, o texto vai nos mostrar que Jesus ele existia antes da fundação do mundo. Quando nós pensamos em Deus, a gente pensa em existência. A grande questão hoje é se Deus existe ou não, se Deus é o fruto da imaginação do homem, se o homem cria Deus ou cria deuses. Essa é uma reflexão que se faz atualmente. Se Deus existe, por que nós não conseguimos vê-lo? Se Deus existe, por que existe tanta miséria, morte, fome no mundo? Talvez tenha sido essa uma reflexão que você já tenha feito.
Talvez você já tenha parado para refletir isso, mas se Deus é tão bom, se Deus é tão poderoso, por que que nós estamos vivendo num mundo tão cheio de guerras, tão cheio de fome, tão cheio de enfermidades? Irmão, o presbítero Genivaldo deu um breve testemunho falando sobre a questão da enfermidade. E se Deus existe, por que existe enfermidade? Se Deus existe, por que as crianças estão passando fome na África? Não só as crianças. Mas se Deus existe, por que é que muitas pessoas estão viciadas em drogas, em entorpecentes? Por que muitos matam e morrem por causa disso? Se Deus existe, por que então que há tanto choro e sofrimento no mundo? É uma reflexão que muitos que não querem acreditar em Deus, ou até alguns que têm algum tipo de revolta contra Deus, são perguntas que as pessoas fazem. E nós temos que parar e pensar no início de todas as coisas. O Senhor fez tudo de maneira perfeita. O Senhor fez o mundo de maneira perfeita. O Senhor criou o homem naturalmente reto, ou seja, correto. Um homem com um senso de verdade e de justiça. Um homem com um senso de cuidado e responsabilidade. Um homem comprometido com o seu Criador e com as ordens que ele deu. Um homem comprometido com o seu próximo. E num determinado momento o homem veio a pecar. E aí a gente já tem uma resposta básica. Se Deus existe, por que o mundo está nessa desordem, nesse caos, nessa dor, nesse sofrimento? A resposta está aí. Por causa de um ato, por causa de uma atitude, entrou o pecado no mundo. E a partir do pecado, e com o pecado, entrou a morte. O apóstolo São Paulo deixa isso muito claro. O apóstolo São Paulo diz que pela desobediência de um só, o pecado entrou no mundo e todos pecaram. Sabe por que todos pecaram? Porque todos nós carregamos a mesma culpa de Adão. Porque se eu e você, se nós estivéssemos ali, possivelmente nós teríamos feito a mesma escolha. Sabe por quê? Porque dia a dia nós escolhemos fazer a nossa vontade. Então, a partir desse erro inicial, Deus foi sempre conversando com o homem, sempre alertando o homem, mandando seus mensageiros, mandando seus profetas. Deus estabeleceu uma lei, e essa lei mostra exatamente como esse Deus é. E a partir dessa lei, nós percebemos que Deus é um Deus que ele traz uma punição para quem quebra a lei. São assim as leis dos homens. Se há uma lei sobre determinada coisa, por exemplo, lei do trânsito, por exemplo, lei do silêncio, né? a lei que nos limita quanto à questão do uso do som, em qualquer horário do dia, ou até após um determinado horário de trabalho, determinado horário de estudos, determinado horário da noite, ainda se torna mais grave, mais penoso para quem descumpre essa lei. Então, você pode ter o seu carro, se for um carro, apreendido, o seu som apreendido, ou então se for na sua casa, o seu aparelho de som pode ser apreendido se você quebrar a lei em determinado horário, ou mesmo se o seu som estiver incomodando alguém. São leis. Se uma pessoa tirar a vida da outra, ela tem que responder pela lei. Se uma pessoa dá um desfalque público roubando, ela tem que pagar segundo a lei, ou mesmo privado. Se alguém entra na casa de alguém, tem que pagar conforme a lei. Então Deus estabeleceu a sua lei, e com a sua lei Deus foi dizendo: olha, aquele que quebrar a lei merece punição, e a punição em muitos dos casos era inclusive a morte. E Deus então ele vai comunicando a sua vontade, mas nesse caminho ele vai sempre avisando que iria enviar o Filho dele ao mundo. E chega um determinado momento que Deus envia o seu Filho ao mundo. Então a verdade de Deus, a palavra de Deus, sempre foi transmitida desde a criação. Deus
Você administre tudo, homem, administre tudo, cuide de tudo, dê nome aos animais, dê nome às coisas. Você pode comer de qualquer fruto, de qualquer árvore, menos um, que está no meio do jardim. No dia que você comer aquele, você vai morrer. E qual foi o desejo do homem? Comer aquele. Justamente aquele. Então Deus está sempre comunicando a sua palavra aos homens. Mas Deus sempre preparou o homem para um evento maior. A vinda do seu próprio Filho. A vinda de Jesus. Então Deus, ele, em sua palavra, cheia de verdade, cheia de orientações, ele sempre comunicou: olha, haverá um futuramente que trará então perdão definitivo aos pecados, e esse é Jesus. Então a palavra de Deus, ela é a palavra que nos consagra a Ele, que nos tira de uma vida de pecados, que nos orienta, que nós precisamos largar a vida de pecados, porque o Senhor assim orientou. Ela nos santifica, ela nos atrai a Cristo. Essa palavra, ela é a palavra que os discípulos do Senhor pregam. Nós veremos isso nessa noite. Quando nós meditamos no tema principal, encontra-se no versículo 17. Se você puder dar uma olhada no versículo 17, do capítulo 17, João 17, 17, eu gostaria de chamar você para ler junto comigo esse texto. Vamos lá juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a. Mais uma vez, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus está dizendo. Santifica-os na verdade significa limpe-os na verdade, purifique-os na verdade, separe-os de toda maldade que o mundo apresenta na verdade. Essa é a ideia: santificar, tornar santo, tornar agradável a Deus, tornar para a glória de Deus, para que Deus se alegre, para que Deus tenha prazer. Deus, então, Ele mesmo, e esse é o pedido que Jesus traz aí ao Pai, Ele faz ao Pai: santifica-os. Ele está conversando com o Pai, Ele está se referindo ao Pai: santifica-os na verdade. A conclusão é: a tua palavra é a verdade. Eu já quero adiantar para vocês dizer o seguinte: a igreja presbiteriana não é a verdade. A igreja batista, a igreja Assembleia de Deus, a igreja do Evangelho Quadrangular e qualquer outra igreja, incluindo também a igreja católica, não é a verdade. A verdade é a palavra de Deus. Jesus diz, o Filho de Deus diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa é a grande verdade. E o que nós queremos transmitir nessa noite? Qual é a nossa intenção? Qual deve ser a nossa reflexão? Que Jesus vai dizer, e você vai perceber isso junto comigo, conversando com o Pai, Ele vai dizer: a tua palavra é a verdade que o mundo não conhece. O mundo não conhece a palavra de Deus. O mundo não está por dentro da palavra de Deus. O mundo não tem afinidade com a palavra de Deus. Às vezes, você passa em algumas casas de parentes nossos e amigos, eu tenho alguns que são assim. Você passa lá e na Bíblia, na estante está aberto o Salmo 91 ou o Salmo 23. Salmo 23 é o mais conhecido. Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele faz repousar em pastos verdejantes, me leva para junto à água de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. E aí vai. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direciona, meu Deus, mas não há nenhum contato real com aquilo. Coloca-se a palavra em cima de um rack, de um buffet, ou de uma estante, ou mesmo uma prateleira, com ela aberta, como se aquilo fosse somente um amuleto. Aquilo ali é para me trazer sorte, é para espantar os maus
estamos abalados. A palavra de Deus nos orienta quando estamos desorientados. A palavra de Deus não é um amuleto. Assim como você coloca uma imagem, não, a palavra de Deus não é para isso. Jesus diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E as palavras que saíram da boca de Deus são as palavras que Deus usa os seus servos, os profetas, os apóstolos e outros escritores bíblicos, para então orientarem o seu povo. Mas Jesus está dizendo que o mundo não conhece essa palavra. O mundo não sabe exatamente as características, a vontade, a revelação do Deus que ordenou essa palavra. O pastor Erivaldo falou uma coisa interessante que a gente sempre explica. A Bíblia ela foi escrita no intervalo aproximado de 3.000 anos. E foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes. Ela tem 66 livros. Ela tem 66 livros divididos entre 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E o que é mais impressionante é que, além de ter sido escrita num período de tempo tão extenso, além de ter sido escrito por aproximadamente 49 autores, ela tem um principal autor, que é Deus. E ela tem um propósito: mostrar a criação, a queda do homem e a solução, a redenção para esse homem. E ela aponta finalmente para o dia em que a criatura se encontrará com o seu Criador. Mas a grande questão é: o mundo não conhece a palavra de Deus. Jesus vai dizer algumas coisas muito interessantes aqui. Por que o mundo não conhece a palavra de Deus? Simples. Primeiro, porque o mundo ele não se interessa pela vontade de Deus Santo. O mundo não se interessa em conhecer o Deus verdadeiro. O mundo prefere criar histórias, criar deuses, criar salvadores. E essa mensagem é uma mensagem que tira de nós a nossa autossuficiência para viver. Essa mensagem é uma mensagem que tira de nós, arranca de nós as nossas vontades, para nos mostrar que há uma vontade que deve prevalecer sobre a nossa, a vontade de Deus. Jesus ele vai dizer isso no versículo 14. Se você puder acompanhar, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Olha só o que Jesus está dizendo: aqueles que têm prazer na palavra de Deus, aqueles que têm vontade, depois que conhecem esse Deus, depois que são salvos por esse Deus, depois que Deus lhes orienta como viver, esses têm prazer em Deus. E aí Jesus diz uma coisa interessante: o mundo os odiou. Sabe por quê? Porque o mundo não conhece a Deus, porque o mundo não conhece a palavra de Deus, e o mundo então não tem interesse em agradar a Deus. Olha o próprio Jesus dizendo: eles não são do mundo, ou seja, eles não fazem parte desse rio de gente, desse mar de gente que se encaminha para o erro e que, como cachoeira, vai desaguar
capítulo 16, Jesus diz assim: olha, se o mundo odeia vocês, não fiquem abalados, porque antes de o mundo odiar vocês, o mundo me odiou. Queridos irmãos, amigos presentes, o mundo odeia Jesus. Aí você pode dizer, pastor, mas essa aí é uma situação que eu não me encaixo. Eu vou dizer uma coisa muito importante para você. E de maneira nenhuma eu quero aqui imprimir alguma acusação. Mas os nossos pecados, a prática dos nossos pecados, nos mostram e mostram a Deus dia a dia o quanto nós o odiamos. Os nossos pecados são demonstrações de que nós odiamos a Deus. Os nossos adultérios, os nossos vícios, as nossas mentiras, as nossas palavras destrutivas, os nossos pensamentos egoístas e as nossas atitudes egoístas demonstram dia a dia que nós odiamos a Deus e odiamos a Jesus. Deus, ele diz uma coisa interessante: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Não sou eu, até porque eu também me encaixo no grupo daqueles que, quando viviam longe de Deus, quando não conheciam a palavra de Deus, também odiavam a Deus. Eu odiei a Deus muitas vezes com as minhas atitudes, com os meus pecados. E aí Jesus diz assim: eu lhes tenho transmitido, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo odeia a palavra de Deus. O mundo odeia a palavra de Deus. No Brasil existem muitos movimentos que não só lutam contra a família tradicional, mas vão contra a vontade do Deus Criador, dia após dia. Vários e vários movimentos têm surgido com vistas a destruir tudo aquilo que traz por característica as ordens de Deus. Assim é o mundo. O apóstolo João diz: o mundo está sepultado no maligno. O mundo está condenado. E nós não falamos de mundo criação, praias, cachoeiras, árvores, pássaros, animais. Mas nós falamos de todo esse sistema que todos os dias odeia a Deus. E Jesus usa uma palavra muito forte: o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus, ele deixa claro várias vezes que o mundo o odeia, que no mundo nós também passaremos por aflições por causa da palavra de Deus. Por que nós falamos da palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, ela nos mostra a vontade de Deus, ela nos ensina a vontade desse Deus. No versículo 16, Jesus ele vai dizer que os seus discípulos, aqueles que seguem a ele, já não são mais desse mundo. Primeiro que no versículo 14 ele diz que ele não é desse mundo, mas no versículo 16 ele diz: eles não são do mundo, como também eu não sou. Então há uma ligação daqueles que amam
Deus e guardarem a sua palavra. E daqueles que não guardam a palavra, automaticamente não amam a Deus. Automaticamente não é uma colocação do pastor Hugo. Se você tiver uma Bíblia católica, você vai encontrar isso lá também. Aquela Bíblia que talvez você tenha na sua prateleira, na sua estante, você vai encontrar isso lá. Jesus, no capítulo 15, ele diz assim: se vocês me amam, vocês guardarão a minha palavra. E Jesus diz assim: em determinado momento, Jesus está pregando em uma casa e alguém chega lá e diz assim: mestre, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora. Ou seja, a tua família, tua mãe e teus irmãos estão aí fora procurando o Senhor, eles querem ver o Senhor. Aí Jesus pergunta: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Todo mundo para, vai olhando para ele naquela expectativa. Ele diz assim: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, esses fazem parte da família de Jesus. Então Jesus está dizendo: olha, os meus discípulos não são do mundo, como também eu não sou. Jesus nos mostra que a partir do momento que nós o conhecemos, que nós recebemos a sua palavra e que nós praticamos a sua palavra, nós não fazemos mais parte dessa filosofia da desgraça, porque o mundo tem a filosofia da desgraça, a filosofia da perda, a filosofia do dano, a filosofia do prejuízo, a filosofia da imoralidade. A nossa pátria, diz o apóstolo Paulo, está nos céus. A partir desse momento, a nossa pátria está nos céus. Nós somos agora cidadãos que vivem com as leis daquela pátria, neste mundo, mas com as leis daquela pátria. E é isso que Jesus diz, versículo 15: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Veja, no mundo o mal está propagado, está enraizado, o mundo está escravizado pelo mal. Aí Jesus fala com o Pai, ele ora pelos seus discípulos, por aqueles que guardam a palavra, por aqueles que cumprem a palavra. Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Queridos irmãos, nós conhecemos o mal dia a dia, na televisão, no rádio, na internet, na conversa com alguém. Nós conhecemos o mal, mas há muitos outros males que a televisão não mostra, que o rádio nem a internet, nem o nosso vizinho vai saber nos mostrar. E esses males são demonstrados na palavra de Deus. Olha que coisa interessante. Versículo 20 e versículo 21, parte C. Acompanhe comigo. Jesus então está dizendo assim: não rogo somente por estes. Ou seja, ele está falando daqueles 11 discípulos. Atrás, ele falou que no versículo 12, ele diz que ele não perdeu nenhum daqueles que o Pai deu a ele, menos um, versículo 12. Ele diz assim: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Queridos irmãos e amigos, Judas Iscariotes foi
foi quem traiu Jesus, e a Escritura já falava que um daqueles trairia Jesus. A Escritura, a palavra de Deus, ela é tão fiel que se cumpre. E Jesus diz assim: olha, nenhum dos que o Senhor me deu eu perdi, menos um, porque esse de fato não era meu. Esse aí o Senhor não me deu. Esse aí estava aqui para cumprir essa Escritura. Olha, Jesus veio já certo que ia morrer, e já certo que alguém o trairia, para que se cumprisse a Escritura. Veja que coisa interessante. Então, voltando no versículo 20, ele diz assim: não rogam somente por estes, pelos 11 que ficaram, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Veja a parte C do versículo 21. Para que o mundo creia que tu envias. Olha só, coisa importantíssima aqui. Primeira coisa importante: Jesus está sempre tratando o Pai como tua palavra. Eu lhes dei a tua palavra, e agora ele está dizendo sua palavra. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Que muitos outros ainda futuramente, depois disso aqui, iriam crer nele por intermédio da palavra que os discípulos dele iriam pregar. Muitos outros vão se achegar a Jesus. Muitos dos seus discípulos que ainda vão crer, só vão crer porque vão ouvir a palavra e vão aceitar a palavra. O apóstolo São João, no texto que o nosso irmão Renan abriu no início, no capítulo 2, a partir do versículo 4, a partir do versículo 3, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido. 1 João capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aí ele continua: aquele que diz, eu conheço Deus, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Qual é a verdade? A palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Versículo 5: aquele, entretanto, ou seja, diferentemente, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que relação interessante. Aqueles a quem Deus ama guardam a palavra de Deus. Lá em João capítulo 15, e o versículo 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Agora veja: se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Aí veja o que Jesus vai dizer ainda, versículo 12, versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Veja a nossa relação com Deus. Jesus ouviu do Pai e nos fez conhecer. Isso significa que Cristo nos torna próximos ao Pai por meio da palavra, por meio da sua palavra. E ele vai falar várias vezes nesse capítulo 15, versículo 18, aquilo que nós falamos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Olha
Olhe só a relação de Jesus com o mundo, de Deus com o mundo. Por isso, queridos irmãos e amigos, nós dizemos: a palavra de Deus é a verdade que o mundo não conhece. E automaticamente, se nós não conhecemos a palavra de Deus, nós não conhecemos a Deus. Jesus vai dizer por quê? Olhe mais, versículos 3, 25 e 26. A palavra da verdade traz conhecimento sobre o Pai. A palavra da verdade traz conhecimento sobre o Pai. Versículo 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que te conheça a ti, como único verdadeiro Deus. E a palavra da verdade revela o Filho de Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Veja só, não há nenhuma forma, não há nenhum outro método, não há nenhum tipo de meditação transcendental. Aquelas meditações que o pessoal fecha os olhos e ficam, não vão conhecer a Deus dessa maneira. Só é possível conhecer a Deus ouvindo a palavra. Versículo 25 e 26 também vai dizer isso. Ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu. O mundo não te conheceu. Nós vemos também no versículo 26: e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. A palavra de Deus, a palavra da verdade, quando nós cremos, ela se torna a palavra para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. O que seria vida eterna? Talvez você esteja perguntando aí, mas viver eternamente significa ter uma vida nesse mundo que não se acabe mais? Os japoneses estão tentando, né? Todos os dias, e a maior pesquisa do japonês é como viver mais tempo no mundo. Eles são muito bons em tecnologia, eles são muito bons em vários recursos, mas a maior vontade que o japonês tem é descobrir como viver muitos anos na Terra. Uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é diferente da outra. Vida eterna é diferente de longevidade. Talvez você use alguns recursos naturais, toma chá, come legumes e verduras, come muitas frutas, não come carne vermelha, não toma nada que seja industrializado, nem come nada industrializado, salsicha, calabresa, toscana, quitutes. Talvez você esteja fazendo isso para viver um pouco mais. Isso é longevidade, uma vida um pouco mais longa. Mas vida eterna é diferente. Vida eterna começa com comunhão com Deus, e depois estar com Deus eternamente. Isso é vida eterna. E só é possível ter vida eterna por meio do conhecimento da palavra e de Cristo. O versículo 3 diz isso: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna significa que quando os nossos pecados são perdoados e nós andamos com Deus por meio da palavra, nós temos uma comunhão eterna com Ele, nós caminhamos com Ele, nós fazemos aquilo que lhe é agradável. E como descobrir se tem vida eterna? O apóstolo São João, aqui mesmo, nesse livro do seu Evangelho, capítulo 5, versículo 39,
João 5,39. Se puder abrir aí, já estamos encerrando. João 5,39. João 5,39 diz assim: examinais as Escrituras, porque cuidais, ou porque julgais, ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Examine as Escrituras, aprofundem-se nas Escrituras, leiam as Escrituras, conheçam as Escrituras, porque através delas vocês vão saber se vocês têm vida eterna. Se você não meditar na Escritura, você não vai saber se você tem vida eterna. E aí você vai viver com medo da morte. Você vai viver com aquele questionamento: o que vai acontecer com a minha alma quando eu bater nesse muro? Jesus disse em João capítulo 6, versículo 40, ele diz algo lindo, impressionante. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho, ou seja, crer nele, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 44 diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. 47 diz: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não diz assim: talvez tenha, verá, talvez, possivelmente. Diz: quem crê em mim tem. Por isso, meus queridos irmãos e amigos, como o apóstolo São João relata muito bem a palavra de Jesus, ele nos diz aí no versículo 20: não rogo somente por estes, os que já creem, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. O apóstolo São Paulo quer encerrar dizendo isso na carta aos Romanos, no capítulo 10 e no versículo 17. Ele diz algo importante: isso que você está fazendo aqui é das coisas mais importantes da sua vida, não porque eu estou pregando, mas porque é a palavra de Deus sendo pregada. Olha o que ele diz aqui no versículo 17. Ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé que pode salvar você, que pode me salvar, o entendimento, a confiança, a certeza de que eu posso ser salvo, vem por meio da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você está aqui nessa noite, talvez você tenha andado por aí, buscado prazeres, até você tenha buscado um contato com o divino de alguma maneira, você tem um senso no seu coração pela religião, você gosta disso. Eu sou uma pessoa muito religiosa. Eu quero dizer para você o seguinte: que a religião não pode fazer nada com você, nem eu posso fazer nada com você, nem homem nenhum, nem nenhum pastor, nem nenhum padre, nem nenhum papa, somente o Senhor Jesus, pelo conhecimento da palavra. Essa palavra me diz que Ele virá buscar os que são dele, e essa palavra me diz que após a morte segue-se o juízo. Essa palavra me diz que um dia todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e nós responderemos por nossos pecados. Essa palavra também me diz que o Senhor está comigo todos os dias,
até a consumação dos séculos, até quando tudo se acabar. E eu gosto sempre de fazer essa análise, quando Jesus fala lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Depois Jesus vai dizer, lá em João 14, quando tudo estiver pronto, eu venho buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Aí a conclusão que eu faço é que o Senhor está conosco todos os dias. Mas quando tudo isso aqui se acabar, nós estaremos com o Senhor todos os dias. A pergunta que eu faço para você, meu querido, é: você conhece o Deus da palavra? Você conhece a vontade dele para a sua vida? Você conhece as bênçãos que Deus tem preparadas para você? Você conhece as promessas de Deus que nos dão segurança e alegria, mesmo nos momentos de perda, mesmo nos momentos de adversidade? Essa palavra nos garante que o Senhor nos fortalece nas nossas lutas e nas nossas tribulações, nas nossas perdas e nas nossas dificuldades. Se você está aqui nessa noite e você se sente tocado pela palavra de Deus, se você já pensou, a minha vida tem que mudar, eu preciso mudar de vida, eu não devo ser um religioso, uma religiosa, eu preciso me entregar a esse Deus, eu preciso conhecer o meu Criador, eu tenho que conhecer a esse que é Senhor e Salvador. Eu quero orar para você essa noite. Eu quero orar para você que já não tem mais dúvida que a sua vida tem que mudar, que você precisa conhecer a Deus, que você deve caminhar junto com Ele, que você quer ter uma perspectiva além da morte, porque para nós a morte é estarmos mais perto de Deus, estarmos com Ele. O apóstolo São Paulo diz isso: para mim, enquanto eu vivo Cristo, mas quando eu morro, eu estou no lucro. Então quando nós vivemos para Ele. Quando nós acha que a sua vida não tem sentido e você quer arrepender-se desses pecados hoje, entregar-se a Deus e ter essa certeza, e ter essa confiança, e ter a sua alegria eterna, eu quero orar por você que ainda não conhece a palavra de Deus e precisa conhecer essa palavra na pregação de ontem, pastor Derivaldo. Essas sagradas letras podem tornar-te sábio para a salvação, para que você saiba sobre a salvação, para que você saiba sobre aquilo que Deus tem para você. Mas se não, você vai viver pelo mundo de prazer em prazer, de relacionamento em relacionamento, e viverá uma vida vazia sem conhecer a Deus, continuará sem conhecer a Deus. Eu quero orar para você. Se você quer que eu faça a oração, se você deseja conhecer mais a Deus, eu quero que você venha aqui à frente e eu vou orar por você. Com essa oração, com essa sua atitude, você vai dizer: eu preciso conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero orar por você, se você se deseja. Ou você não precisa nem vir aqui. E se você que acredita nisso agora, que você precisa conhecer mais a Deus, você pode ficar de pé no seu lugar e eu vou orar por você, para que Deus abençoe você e que você possa conhecer mais. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, pela orientação que a tua palavra nos dá, Deus. Pedimos a ti, Deus, que ela continue nos fortalecendo. Ó Deus, nos enchendo de alegria e de esperança na glória. Nos fortaleça, Pai, para que possamos andar nos teus caminhos, para que possamos viver de uma maneira agradável, conhecendo a tua palavra. A tua palavra diz lá no Salmo 119, e o versículo 11: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Ó Senhor, nos ajude a conhecermos a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus oramos. Amém.